questão da cota de gênero, da participação da mulher na política, está centrado, é importante que a gente defina isso bem, nas eleições proporcionais, ou seja, aquelas eleições para os parlamentos municipal, estadual e, em nível nacional, a Câmara de Deputados. As eleições de cargo majoritário, presidência da República, senador, governança de Estado e prefeitura municipal, não se submetem à regra de cota de gênero e ficariam, portanto, fora do nosso debate. Algumas premissas jurídicas necessárias para estabelecer o debate, porque a questão tem fonte constitucional e legislativa. A República Brasileira passou por 6 constituições até chegar à Constituição de 1988. Constituição que instituiu um Estado social-democrático na forma de uma república representativa, com uma democracia representativa e participativa. Essas duas palavras são importantes, representação e participação, para o debate da cota de gênero. De outro lado, a partir da Constituição de 88, evoluiu a legislação eleitoral no sentido de organizar o processo eleitoral em conformidade com a Constituição. Então, recebemos ao longo dos anos 90, essa situação ainda não terminou de vez, tanto é que no Congresso Nacional existe um projeto de reforma política, no sentido de leis eleitorais adequarem o processo eleitoral, já que é através das eleições que os cargos políticos eleitorais no Legislativo e no Executivo são implementados. Por outro lado, a Constituição da República estabelece como cláusula pétrea, já no preâmbulo, no artigo 5º, inciso 1, de que homens e mulheres são tratados de forma igual, tanto no que diz respeito aos seus direitos como às suas obrigações. Historicamente, a exclusão da mulher na política brasileira é um fato inegável. O primeiro Código Eleitoral de 1932 foi, pela vez primeira, o primeiro texto legislativo que autorizou expressamente que a mulher pudesse votar. Mas direitos políticos, que são direitos fundamentais garantidos na Constituição, não é apenas o direito de votar, mas o direito de ser votado. De maneira que a evolução de lá para cá, como eu pretendo demonstrar a vocês, no que diz respeito ao direito fundamental de participar do processo político e de ser eleita, ainda estamos muito aquém do desejado. Vou tentar então explicar isso através de dispositivos legais que vieram exatamente para assegurar a participação da mulher no processo eleitoral, via de consequência, no processo político. Hoje nós contamos no povo brasileiro, esse dado é mais ou menos proporcional, tanto no que diz respeito ao eleitorado brasileiro, como também à nossa população. O eleitorado brasileiro alcança 140 milhões de eleitores. Isso é um dado inédito no planeta. Desses 143 milhões, nós temos em torno de 52% de eleitoras e 48% de eleitores. Ou seja, nós temos uma maioria na população e no corpo eleitoral de mulheres em relação aos homens. Contudo, levando em conta apenas o Parlamento Nacional, no sentido de Câmara dos Deputados e Senado, o Brasil ocupa, para dizer um mínimo, o desconfortável lugar entre 188 países investigados em 2013, com base em 2012, portanto, o parlamento atual, porque hoje estão no parlamento aqueles que foram eleitos em 2010.
o lugar de 156º lugar, tendo menos de 9% de mulheres no Parlamento Nacional. O Brasil está atrás de países como o Afeganistão, Serra Leoa e outros tantos, que têm índices mais significativos de mulheres nos parlamentos. Ora, isso é uma incongruência. Se nós temos uma democracia representativa e participativa, nós temos 92% de homens representando 52% de mulheres, de um total de 143 eleitores. Nós estamos pagando um preço de origem certamente cultural, de um país colonial, onde a mulher era destinado o papel, perdoe-me a expressão, de fogão e tanque. Mas nós estamos no século XXI. E as mulheres nas últimas décadas têm mudado este quadro social e têm participado ativamente em diversas áreas de atividade. Trago a título de exemplo o Poder Judiciário, que a exemplo do Poder Legislativo é um dos 3 poderes, artigo 2º da Constituição, da organização política do Brasil. Portanto, se no Executivo, no Legislativo, são espaços de poder e de decisão, o Judiciário também é um espaço de poder e de decisão. E as mulheres, eu vou trazer o dado apenas do Rio Grande do Sul, até para não cansá-los com muitos percentuais. As mulheres alcançam hoje, no primeiro grau de jurisdição, mais de 50%, está em torno de 52%, 53% de juízas. Como é que no Judiciário, um dos espaços de decisão e de poder, nós temos mais de 50% e no outro menos de 9%? Isso tem que ser respondido. Vamos então aos dados propriamente eleitorais. A partir de 2009, a legislação eleitoral, alterando uma regra anterior, que vinha da década de 90, onde apenas eram reservados para aqueles cargos das eleições proporcionais, vereador, deputado estadual e deputado federal, havia apenas uma reserva de vagas para mulheres, e passou a instituir a obrigatoriedade da chamada cota de gênero. Não é cota de mulher, nem cota de homem, é cota de gênero, entre o mínimo de 30% e o máximo de 70%, o que permitiria que um determinado partido ou coligação apresentassem 40% ou 60%, ou 50-50, 50% e 50%, de nominatas masculinas e nominatas femininas. Pois bem, esta lei veio em 2009, o que significa que nós já realizamos 3 eleições sobre a égide desta lei. A primeira, 2010, praticamente não avançamos nada, foi o momento de lançar as primeiras interpretações, eu descarto. 2012, eleições municipais. Vou trazer dois dados, um nacional e um do Rio Grande do Sul. Candidaturas femininas em nível nacional para o cargo de vereador. Em torno de 33% de mulheres e 67% de homens. Atendemos a cota? Sim, atendemos a cota. Contudo, resultado dessas eleições. Elegeram-se em torno de 13% de mulheres e 67% de homens. Opa! O que significa isso? Que apenas 1/3 das mulheres candidatas conseguiu ser eleita. Deixamos este dado em stand-by. Rio Grande do Sul. Não foi muito diferente. O índice melhorou um pouquinho. 66% de candidatos masculinos e 34%
de candidatas mulheres femininas. Diferença aí de 1 dígito. Resultado das eleições, o mesmo percentual também com algum quebradinho. Em torno de 13% a 14% de mulheres foram eleitas, enquanto que ficou em torno de 66%, 67% de homens eleitos. Qual será o motivo desta defasagem? Né? Que apenas 10% das mulheres, das candidatas, 10% de 30% em números médios, consegue se eleger. Primeiro argumento que veio à tona: mulher não vota em mulher. Este argumento não é sequer sustentável. Por quê? Porque o voto é secreto e não se pode fazer em cima de voto qualquer dado. Poderia-se fazer intenção de voto? Tudo bem. Até hoje, que eu saiba, não tem nenhum estudo científico, e se eu estiver errada, aceito a contribuição de quem tem conhecimento, de que tenha sido feito um levantamento científico. Portanto, é argumento de opinião. E o argumento de opinião nós temos que descartar. E temos um outro argumento também para mostrar que não é bem verdade. A nossa presidente, Dilma, foi eleita com 64%, 65%, não me recordo agora, dos votos. Ora, se nós temos 48% de eleitores, certamente que ela não conseguiu se candidatar apenas com votos masculinos. Pois bem, onde está o problema? O problema está nas seguintes circunstâncias que nós podemos detectar já a partir da eleição de 2012 e, pelo que consta, está se repetindo tal qual agora na eleição de 2014. Os partidos, quando lançam o seu rol de candidatos, no momento que eles apresentam, até porque nós não temos no Brasil as eleições, as candidaturas avulsas, o partido ou coligação é que apresenta. Vamos supor, eu vou fazer um número para a gente fazer um raciocínio. Vamos imaginar que um partido tenha e queira lançar 12 candidatos. Bom, ele tem no seu quadro 12 interessados a se candidatar. Esse número eu estou tirando de um processo que nós julgamos no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul em relação às eleições de 2012. Então, embora seja aqui usado como paradigma, ele tem uma fonte de um processo específico. O partido tinha 12 homens, portanto, quantas mulheres ele teria pela lei que ia rolar? No mínimo 6, correto? 18, 12, 6, obedecido à cota. Muito bem, ele lançou um rol de candidatos, 18 candidatos, 12 homens, 6 mulheres. Passado a fase do registro da candidatura, o que aconteceu? 5 mulheres renunciaram. Olha, só não foi uma renúncia em bloco, fazer um único requerimento, todo mundo assinou. Mas quase foi isso. Ou seja, este partido não tinha 6 mulheres, mas queria ter os 12 homens. Queria, mas não podia. Então, usou de uma artimanha que eu identifico como fraude à lei eleitoral, que é colocar o nome de candidatas laranjas. Este nome eu fico muito à vontade de fazer uso dele, porque o ex-presidente do TSE, o ministro Marco Aurélio, o fez em março deste ano, quando lançado uma campanha de inclusão das mulheres no processo político eleitoral já no Congresso Nacional. Isto tem se repetido significativamente em todos os estados. Inclusive no Rio de Janeiro foi feito um levantamento pelo Ministério Público, lá do Rio de Janeiro, em cima das eleições de 2012. Estou já fechando meu tempo? Mais um minutinho, 2 minutinhos e eu encerro. Onde foi constatado 1.400, na vereança do Rio de Janeiro de 2012, 1.400 candidaturas mulheres que tiveram até 10 votos. Ou seja, eram candidatas laranjas, não fizeram campanha, não pediram voto, não foram às ruas. E dentro destes, eles detectaram 88 casos, então o processo está correndo no Rio de Janeiro, de funcionárias públicas que, beneficiada pela lei eleitoral para ter, isso atende a todos os funcionários públicos, para poder se dedicar à campanha, 3 meses de licença remunerada, às custas do contribuinte. Tiraram, dessas 1.400, 88 eram servidoras públicas e tiraram a licença e foram, através inclusive do Facebook, constatando que estavam ou de férias, passeando,
ou estenderam licenças gestantes, ou resolvendo qualquer outro problema da sua vida, não fizeram nenhuma campanha, não tiveram voto nenhum. Recentemente nós tivemos 2 casos, um aqui no município do interior do Rio Grande do Sul, onde uma vereadora suplente assumiu, claro, como suplente, mas assumiu a Câmara de Vereadores tendo tido um único voto, que o voto dela. E ela disse que ela ofereceu o seu nome, mas que a família, marido, pais, etc., estavam apoiando outro candidato, e ela disse, não, mas eu vou votar em mim. E o mesmo aconteceu agora essa semana também, a imprensa já noticiou, em Santa Catarina, onde a candidata teve 0 votos. Isso, a lei eleitoral tem um mecanismo que, mesmo tendo 0 votos, ela assumiu como suplente por 30 dias. Ou seja, é confessado o fato de que nós temos burla e fraude à lei eleitoral. Isso não dá para mais negar isso. Isso é um fato que está acontecendo. E acho que nós temos que ter um mínimo de juízo de valor. Se um partido político, que é uma pessoa jurídica, que tem, inclusive recebe fundos através do fundo partidário, que é um financiamento público, e que é e deve ser como fim social um ente transformador da sociedade, e que deve ter processos de inclusão da mulher, em razão do artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Inclusive, na própria lei eleitoral tem outros dispositivos que determinam que os partidos têm que gastar um certo percentual do que eles recebem do fundo, exatamente para trazer a mulher para dentro do processo político. Regras também que dizem nas campanhas partidárias, não as eleitorais, onde tem que ser reservado um espaço específico para as mulheres. Ou seja, a lei eleitoral pode até não ser uma lei tão eficiente no que propõe, mas traz sim elementos de integração, de inclusão, que estão sendo desrespeitados pelos partidos políticos. E aí vai a minha crítica, que é uma crítica que eu já fazia com base na própria jurisdição que exerci sobre a eleição municipal. E o Poder Judiciário, que a exemplo do Poder Executivo e Legislativo, tem a função sim de transformar a sociedade, atendendo os objetivos e fundamentos de um Estado Social Democrático de brasileiro, artigo 3º da Constituição, lamentavelmente tem fechado os olhos dessa realidade, tem lavado as mãos como Pilatos, e nos poucos processos que chegam ao Poder Judiciário questionando a fraude à eleição, em razão de candidatas laranjas, não tem dado a sanção compatível com uma interpretação da lei, de que seria, inclusive, considerar nulos os votos daqueles candidatos homens que não tiveram respaldo de cota feminina. Do ponto de vista legal, o Congresso Nacional, volta e meia, é flagrado fazendo alguma coisa que não deve, ou algum parlamentar é flagrado fazendo alguma coisa que não deve, e se tira da gaveta, geralmente, a proposta de reforma política, que se discute já há vários e vários anos no Brasil. Dentro dessa proposta são várias ideias, e uma delas é do voto lista fechada, em que você tem lá pré-estabelecidos nomes, e se o partido conquista 10 cadeiras no parlamento, são os 10 primeiros daquela lista. Se são 15, são os 15 primeiros. Isso aí, uma lista de 100 nomes, as mulheres seriam as 30 últimas, ou a gente teria que criar um dispositivo legal em relação a isso, doutor? No momento que estamos falando sobre projetos, né, de reforma, projetos de lei, né, certamente teria que ser debatido, vamos dizer que esta reforma política caminhe, ande. Obviamente que nunca em ano eleitoral, mas nos anos não eleitorais é possível que isso aconteça. Realmente é complicado, a gente sabe que está muito tempo lá, mas vamos imaginar que para 2015 esta proposta passe a ser discutida no Congresso Nacional. Certamente teríamos que estar todos atentos, né, para que também, se a solução caminhar para a ideia de listas fechadas, que não é um tema muito pacífico não, mas vamos imaginar de que tenha sido, em termos de lista, então tenha que ter regras que coloque, havendo uma proporção a partir do número de votos, onde se eleja no mínimo para 2 homens, 1 mulher. Porque senão, certamente, com raras exceções, as mulheres vão ficar no fim da lista.
E se hoje nós temos o desconfortável lugar de 156º entre 188 países, nós vamos baixar mais ainda. Nós vamos baixar mais ainda. A outra hipótese que não está dentro das propostas que existem no Congresso, mas que pode ser debatida, é de que se faça a cota, não no momento da candidatura, que se faça a cota nos cargos. E aí, claro, teríamos que mudar com os critérios do quociente partidário, especialmente. Né? Mas é possível fazer? É possível fazer. Isto para termos uma mudança mais incisiva. A sensação que eu, pelo menos, tenho, e ela não é acadêmica, ela é empírica, me parece que a gente, eu digo, a gente eleitor brasileiro, já se permite, digamos assim, eleger um número maior de mulheres para cargos do executivo. Tanto é que a lei estabelece a cota para a eleição proporcional, né? Para a representação do legislativo, exceto o Senado. Poderia citar aqui alguns nomes. O Rio Grande do Sul já foi governado por uma mulher, a Prefeitura de São Paulo já foi comandada por Luiz Erundina. Hoje, as duas principais postulantes à presidência da República, segundo as pesquisas, são duas mulheres, Dilma e Marina. Mas, no caso, no parlamento, a gente ainda tem esse problema, esse obstáculo. É uma leitura correta ou eu estou equivocado em alguma análise ou sensação? Na verdade, eu não coloquei em discussão as eleições majoritárias, até porque não tem nenhum regulamento exigindo. Nós poderíamos perfeitamente, e temos em alguns estados, né, apenas candidatos homens, ou o inverso, poderíamos ter em tese candidatos apenas mulheres, na medida em que não há nenhuma lei determinando. Mas se nós vamos buscar números, nós vamos ver que, ainda que alguns nomes se destacam, como esses citados, o percentual ainda é muito baixo. Nas eleições de 2010 para governador do estado, nós tivemos um total de 10% das candidaturas à governança de mulheres. No cargo de vice-governador, aí o número subiu para 40%. Ou seja, 60% de candidatos homens a vice-governador e 40% de mulher. Né? Eu não tenho os dados desta eleição, sobre como está o percentual, mas eu ouso dizer que, na verdade, o percentual ainda é baixo. Vamos ver aqui no Rio Grande do Sul. Candidatas mulheres, só tem uma para governador do estado. Candidata para senador, que o critério é majoritário, só tem uma. Né? E, então, também na majoritária, o percentual não é significativo. Há questões que aí não está especificamente a questão da mulher e do homem, mas o nosso modelo eleitoral, de um certo modo, está desgastado e precisa, sim, sofrer algumas alterações. Né? De qualquer sorte, nesta onda de transformações, vamos dizer, até porque o modelo é um modelo antigo que está se repetindo, né? Certamente a questão da participação da mulher tem que ser um dos tópicos, sim, até para a gente poder atender àquela premissa inicial, né, que foi colocada, que é, se nós temos uma população com mais de 50% de mulheres ativas, trabalhando, produzindo, mercado econômico, mercado cultural, elas também têm que ter a sua participação no mercado político, né? O que não vem acontecendo. Né? E certamente me parece que dentro do âmbito dos partidos políticos é que este debate tem que se realizar, os partidos políticos têm que começar, até para não ficarem perdendo os seus espaços, eles têm que começar a enxergar isso. Agora, nas eleições de 2014, aqui no Rio Grande do Sul, voltou os dados. Houve de 49, pode ter havido uma pequena alteração, porque às vezes em razão de uma decisão posterior muda, mas em torno de 49 indeferimentos de candidaturas aos cargos proporcionais, portanto deputado estadual ou deputado federal, desses 49, 27 eram mulheres. Poderia ser feito o seguinte raciocínio, está mais ou menos na metade. Não, gente, 27 mulheres de apenas 30%. Enquanto que os 22 eram do total de 70%. Então, numericamente, o número de mulheres que tiveram seus registros indefinidos foi muito maior. Mulher ficha suja, nem o caso. A falta de requisitos era tão gritante,
Por exemplo, a idade mínima para concorrer para aquele cargo, não ter filiação partidária de 1 ano, questões meramente registrais. Não houve nenhum caso de indeferimento por inelegibilidade. O que aconteceu? Voltou a se fazer o uso de candidatas laranjas. Voltou a se burlar a lei. Voltou a se praticar fraude eleitoral. Então, e isto sim me preocupa. Eu quero uma solução prática, acabem com a cota. Pronto, pelo menos os partidos não vão mentir mais. Bom, mas espera um pouquinho, eu tenho que combater a mentira e a fraude retirando a lei? Aí eu vou estar usando o fenômeno do bode na sala.